No vídeo de hoje vamos falar da aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, da pessoa que tem cardiopatia grave. A cardiopatia grave é uma doença que leva à redução da capacidade funcional do coração, podendo acarretar risco à saúde. A cardiopatia grave pode inclusive impossibilitar o trabalhador de continuar trabalhando e, por isso, pode ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente é destinada aos segurados que se encontram incapazes para trabalhar e essa incapacidade é total e permanente. Essa impossibilidade para o trabalho não permite que o segurado seja reabilitado em outra atividade, já que a sua incapacidade impossibilita isso. A reforma da Previdência de 2019 trouxe diversas alterações nos benefícios e aposentadorias do INSS, incluindo a aposentadoria por incapacidade permanente. A alteração mais significativa na aposentadoria por incapacidade permanente é em relação ao valor do benefício. Para ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, o segurado precisa cumprir alguns requisitos, sendo os seguintes. O primeiro requisito é que ele precisa cumprir uma carência mínima de 12 meses, ou seja, pagar o INSS por pelo menos um ano. Aqui cabe uma atenção. A carência mínima é dispensada nos casos de acidente de trabalho e doença grave, como é o caso da cegueira total e cardiopatia grave. Então, se você tem doença grave, como a cardiopatia grave, não precisa cumprir esse primeiro requisito, que é a carência mínima. O segundo requisito é que no momento da doença, o segurado precisa estar em período de graça, pagando o INSS ou recebendo um benefício por incapacidade temporária, como por exemplo o auxílio por incapacidade temporária. E o terceiro requisito é que o segurado precisa estar total e permanentemente incapaz para o seu trabalho. Quanto ao valor do benefício, isso vai depender de quando iniciou a incapacidade total e permanente para o trabalho, se foi antes ou depois da reforma da Previdência de 2019. Se a sua incapacidade aconteceu até 12 de novembro de 2019, o valor do benefício será referente a 100% da média. A média é referente aos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, tendo descarte dos 20% menores salários de contribuição. Agora, se a incapacidade aconteceu depois da entrada em vigor da reforma da Previdência de 2019, o segurado vai receber 60% mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 20 anos de tempo de contribuição para os homens. A média, nesse caso, é referente a 100% dos salários de contribuição. Não há mais descarte dos 20% menores salários. Mas atenção, se a incapacidade total e permanente for decorrente de um acidente de trabalho, doença do trabalho ou doença profissional, o segurado vai receber 100% da média de todos os salários de contribuição. A incapacidade total e permanente vai ser atestada inicialmente pelo INSS. Por isso é importante o segurado levar todos os documentos que comprovem a sua incapacidade. É comum o INSS, nessa etapa do pedido, indeferir o benefício. E acontecendo isso, você terá duas opções. A primeira é realizar um recurso administrativo ou então ingressar com uma demanda judicial. Tendo o benefício indeferido, seja para fazer um recurso administrativo ou ação judicial, é importante procurar um profissional especialista em direito previdenciário. E na ação judicial, o segurado vai passar pela segunda perícia médica, através de um perito do juiz. Na ação judicial, você também precisará ter documentos que comprovem a sua incapacidade. Os beneficiários da aposentadoria por incapacidade permanente têm algumas dúvidas, e inclusive uma delas é se o benefício é vitalício. E na verdade, você vai receber o benefício enquanto tiver a incapacidade total e permanente para o trabalho. O INSS, em alguns casos, pode chamar o segurado para fazer uma perícia revisional, para verificar se a incapacidade ainda continua. E é comum o INSS, nesse momento, cessar o benefício. Então, se você não concordar com a cessação do seu benefício, procure um profissional para ingressar com a demanda judicial para reverter a cessação. Outra dúvida é em relação ao adicional de 25% no valor da aposentadoria por incapacidade permanente.
O adicional de 25% no valor da aposentadoria é destinado aos segurados que recebem o benefício e depende de outras pessoas, terceiros, para realizar atividades do dia a dia. No INSS, o segurado vai passar por uma perícia para verificar se realmente depende da ajuda de terceiros. E o acréscimo de 25% é devido desde o momento em que ficar constatado que o segurado precisa da ajuda de terceiros para realizar atividades do dia a dia. Se você tem cardiopatia grave e acredita ter direito a uma aposentadoria, ou então se você fez o pedido, mas foi negado pelo INSS, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.